Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom dia, amigas, bom dia, amigos. Essa manhã abençoada, não é? Cada um da sua forma tentando entrar aqui nos estudos, esperando. Surreal. Mas assim faz parte da nossa vida e como que é gostoso, como a gente tem falado sempre, né? A única coisa que eles não sabem é que a gente não desiste, né, Lu? São insistentes
Então, E como que faz bem esse estudo pela manhã de sábado, né? Essa mentora querida. Então, minha querida, e eu sei que não é só você, mas pelo dia de hoje, parabéns pelo teu esforço, Rô, de conseguir entrar aqui no nosso estudo, né? chego a Então, estar nervosa, porque eu não sei fazer, então eu ia acordar o meu neto, chegou dele, trabalha de tá noite, chegou tudo quase certo, agora. tá tudo certo, tá tudo Ai, certo. Jesus. Então, você não sabe, mas você foi preparada já para fazer a nossa prece final. Se por Isso, acaso. eu já vi que o Lori colocou aí, eu ia te responder, Lori. Beleza. Perfeito. Então, nós já temos Obrigada o. De nada, pela imagina. paciência, antes de tudo, com a minha. Imagina, a gente pede aos benfeitores espirituais agradecer a eles. Eu estava falando antes com as meninas aqui nos bastidores, que às vezes eu fico com a minha mente tão assim, eu falo, gente, o que era mesmo? Aí as coisas vão fluindo, parece que uma mão vai me guiando, por incrível que pareça, né? Então, assim, Verdade. é agradecer aos benfeitores espirituais. Então, bom dia, Aparecidinha, bom dia, Ana, bom dia, Lore, bem-vinda, Rô. Bom dia. Nós temos já preparado o nosso evangelho de hoje, que é o capítulo 5, item 4, que a Aparecidinha vai ler para nós. Então, a palavra é sua, querida. E bom dia a todos, com muita alegria no nosso coração, estamos aqui, não é? Para mais um momento de reflexão em torno do Cristo. Então vamos lá, o capítulo 21, seu item 4, missão dos profetas. É a palavra, a reflexão do nosso querido Kardec. Geralmente atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro. Assim sendo, as palavras profecia e predição tornaram-se sinônimas. No sentido evangélico, no entanto, a palavra profeta tem um significado mais amplo. É aplicado a todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem, portanto, pode ser profeta sem fazer predições. Essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus, eis porque, quando ele veio, foi levado diante do sumo sacerdote, Caifás, os escribas e os anciãos. Ali reunidos, cuspiram seu rosto, deram-lhe socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós, e diz quem foi que te bateu. Entretanto, houve profetas que tiveram conhecimento prévio do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de fazerem advertências aos homens. Como estas predições se realizaram, o dom de predizer o futuro foi olhado como um dos atributos da qualidade de profeta. Perfeito. A nossa prece. Bom dia a todos. Vamos então unindo os nossos pensamentos para a realização da nossa prece inicial. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, espíritos amigos que nos amparam na nossa trajetória, amada Joana de Ângeles, Leon Denis e todos esses amigos que sempre nos amparam. Amélia Rodrigues, que nos traz todas essas palavras amigas, todos esses ensinamentos. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos para mais um momento de estudos em torno deste livro maravilhoso, Primícias do Reino. Pedimos o amparo desta espiritualidade amiga para que possamos apreender o conteúdo da lição, que possamos refletir sobre cada parágrafo, cada passagem e, na medida das nossas possibilidades, trazer esse ensinamento, fruto dessas reflexões, para a nossa vida diária. Que possamos, então, com a permissão desta espiritualidade amiga do Mestre Jesus, mas, acima de tudo, de Deus nosso Pai, iniciar o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, aqui nós temos, só antecedendo um pouquinho da última semana, eu vou fazer uma leitura
e já passo a palavra para o Lore, que nós diríamos assim: as emoções ainda não se aquietaram na horizontalidade do habitual, e a curva descendente das dores tomava forma chocante na terra, no terra-terra, das contingências humanas. No alto, a visão da vida verdadeira, ao sopé, as angústias junto ao sofrimento. E aqui nós damos continuidade. A gente está vendo que, mais uma vez, como os outros capítulos têm sido, mas mais uma vez de uma forma poética, né? Que cala muito fundo ao nosso coração, como foi dito na nossa prece, palavra por palavra, parágrafo por parágrafo, realmente é um capítulo para se degustar. Lore, a palavra é sua, querido. Bom dia, que Deus nos abençoe. Então, vamos à leitura do nosso estudo do dia de hoje. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele, exortou Jesus com firmeza na voz, na qual a piedade se misturava à energia. Não houve debate, tudo simples. A cena breve culminou no declínio do jovem que ficara prostrado, como morto, banhado por álgido suor, desfigurado. O mestre, comovido, curvou-se, tocou a fronte do ex-obsidiado e o levantou com gesto cativante. 3 parágrafozinhos aí com muito assunto para a gente conversar, mas eu vou começar aqui justamente por um termo que está ali no comecinho, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Aqui a gente está observando um fato que difere, né, do que a gente lê geralmente, que é o quê? Expulsão. Né? A gente sabe muito claramente que não existe expulsão, porque, né, há que se ter uma conduta em que, através do diálogo, chegue-se a orientar aquele companheiro que ali está diante de um processo que ocorre por algum motivo e sanar essa dúvida, sanar esse motivo, trazer esse diálogo, faz com que a solução ocorra, e não a expulsão propriamente dita. E Jesus está nos mostrando aqui, e o texto ele é extremamente breve, brevíssimo, né? Que não é apenas a voz de Jesus, não é a condução de Jesus, não é a orientação de Jesus, mas a ascendência moral, a superioridade moral, né, que faz com que aquele espírito, né, saiba diante de quem ele está, né, e se curve diante daquela orientação, diante daquela voz. Observe só, não houve debate, tudo simples. Então, é como se o espírito já entendesse que não havia mais espaço para ele permanecer junto àquele rapaz, né, junto àquele jovem, né, no seu processo de vingança, etc. São aprendizados que a gente vai tendo, né, com essas leituras, com esses estudos, de uma conduta na relação com um processo obsessivo. Né? Há ali uma causa, há ali uma razão, há ali um motivo. E, com toda certeza, né, nós, estando sujeitos a esse processo, oferecemos alguma brecha, né? Oferecemos algum ponto de atração, algum polo de atração que fez com que aquela situação ela se instalasse. Aí, o final ali, o mestre, comovido, curvou-se, tocou a fronte do ex-obsidiado e o levantou com um gesto. Então, a atenção para um, a atenção para outro. É como se, naquele momento, aquele ex-obsidiado ele estivesse ganhando uma nova oportunidade. O Cristo
ali, nesse texto que nós estamos lendo, né, não dialoga com o rapaz. Mas é como que se dissesse assim, olha só, toma cuidado, não é mesmo? Coisas graves, coisas complicadas, coisas difíceis ocorreram entre vocês, né? Apruma a tua cabeça, apruma a tua fé, né? Toma cuidado, né, com o que falas, com o que fazes, para que não te ocorra amanhã coisa pior. Meninas, é por aí, mas tem muito mais coisas para vocês acrescentarem, com toda certeza. Aparecida, Neelisa, Rô e Lu também, por favor. Posso falar? Vamos lá. Uma das cenas que nós ficamos imaginando, né, ver essas cenas, claro que aquelas cenas de cura imediata, impactaram muito mais o público, né, que estava junto a Jesus. Mas esse processo de obsessão também, nós estamos pensando, enquanto Lore via, há uma cena daquele filme produzido pelo Francis Zeffirelli, né, Jesus de Nazaré, que marcou todos nós com certeza conhecemos, a cena do pai que chega, né, o filho entra, não sei se todos vão lembrar, a cena, aquele jovenzinho entra, derrubando tudo, pegando tudo, e gritando, não é? E quando Jesus pode se aproximar, na verdade, na cena do filme, Jesus não fala, ele só impõe a mão, vocês todos vão lembrar. Aqui Jesus fala. E é o processo da ascendência moral mesmo, como o nosso querido Lore já falou, não tem como nós nos reportarmos aos trabalhos mediúnicos, que na nossa casa aconteceu ontem, e sabemos o quanto a questão da ascendência moral é fundamental, e não é a nossa. Jesus usou a lei, não é? De nosso trabalho mediúnico, nós sabemos que são os espíritos que aproximam de cada um de nós, nos inspiram, traz a intuição, a palavra, o fluido magnético para que possam ocorrer as ajudas, os socorros, né? Os socorros. E o que a gente estava pensando é assim, muito forte. A gente sugere, uma sugestão aqui, há um vídeo do nosso querido Altivo, intitulado Técnicas de Obsessão, onde o nosso Altivo traz diversos exemplos da prática específica dele, né, experiências dele, também de outros, é interessantíssimo. Ele tem um caso que ele traz de Bezerra de Menezes, o nosso querido Altivo não cita a bibliografia, mas a gente insiste muito em estar, o nosso Altivo destaca a agilidade do Bezerra de Menezes, o sentimento, claro que o Bezerra também não trabalhava sozinho, mesmo o Bezerra de Menezes não trabalhava sozinho, claro, né? Nós sabemos que essa ligação de trabalho, essa união, é algo muito belo, sempre os espíritos auxiliando os encarnados. E numa reunião como essa, sempre o tambor, os espíritos iluminados, ajudando nós, que já somos países, nós que somos médicos, nós estamos ali, quem vai conversar com o espírito, o médium de apoio, o médium de incorporação, somos todos países, não podemos deixar de vermos assim, não podemos. A socorrer. E no caso do Bezerra de Menezes, o espírito insiste muito, e Bezerra diz que vai chamar a polícia. E o espírito responde assim, pode chamar, eu sei que aqui não tem polícia, não é? Porque no caso anterior, o nosso Bezerra, o outro momento, né, anterior a esse, Bezerra disse que ia chamar a polícia e o espírito saiu. Mas no segundo, o espírito diz assim, eu sei que aqui não tem polícia, e Bezerra diz, para você eu tenho uma prece. Então, as diversas facetas, né, dos espíritos chegam à mesa mediúnica e a inspiração, a intuição, a necessidade importantíssima do médium, né? Manter o seu clima de princípio de estudo. Muito belo, achei muito interessante, Lu, você colocar a oração de Francisco de Assis no início, questão do perdão, nas diversas, né, os diversos sentimentos que devemos trabalhar em nós, a sua sempre obsessão. E a questão do estudo, né? A questão do conhecimento e as questões que foram sendo colocadas. Perdão, né, alegria, tudo isso. Gente, olha só como é que as coisas são. Nunca por acaso, né? Então, para um trabalhador de obsessão, independente da função que ele vai exercer, seja o apoio, seja a incorporação, seja a condução do trabalho, o diálogo com o espírito, requer muito sentimento, muito conhecimento, mas, acima de tudo, sentimento. Eu sempre falo isso. Não tem como você envolver o espírito se você não tiver o mínimo sentimento. Pode ter todo o conhecimento, toda a capacidade de dialogar, mas se não tiver o sentimento é aquele grande fator de conexão. Eu não sei como seria a linguagem tecnológica, algo que facilite as conexões. O sentimento é o grande fator de conexão, é o amor.
É a minha palavra por enquanto. E eu ia falar exatamente isso também, Martinha, sobre isso, porque a ascendência moral do Cristo era a máxima que a gente conhece. Mas ele tinha o exemplo do amor, né? Então, quando ele pega, primeiro quando ele manda sair com piedade, que se mistura a energia. Ele não faz isso com autoritarismo, julgando porque ele era bom, nada disso. Ele faz com compaixão, porque ele sabe a dor daquele espírito que está preso ali ao outro, que a gente sabe como funciona pela experiência que a gente vivencia, né? E o que mais me chamou a atenção aí, depois quando ele o ergue, ele fala: comovido, curvou-se e levantou num gesto cativante. É puro amor, não tem outro jeito, né? Quando a gente começar a compreender, eu acho que o amor é uma coisa que a gente está muito longe ainda, porque a gente ainda mistura muito com a nossa vaidade, com a nossa cobrança, com a nossa. Eu lembro demais da Amélia, que me ensinou demais dessa irmã tão amada por todos nós, que é a questão de separar o irmão do agressor. Quando é com a gente fica muito chateado. Eu ia falar fica para morrer, que é uma expressão que a gente usa muito, né? Fica para morrer, cara, porque às vezes tu ajuda o cara, ajuda a pessoa, e a pessoa fala mal de você pra caramba, enfim. Aí você pensa, poxa, tô distante. Grande chave que é o amor, que liberta a gente e liberta quem tem que fazer o trabalho, né? A desobsessão é um exemplo, porque às vezes a gente é atacado, porque a gente tem falha, né? Então eles falam, pensa que eu não sei quem você é, tá aí falando boazinha, eu sei tua história. Eu falei, então nem me conta que eu não quero saber. O que eu quero saber é o meu esforço de hoje e tal, né? Sem se irritar. Eu já vi pessoas treinadas que estudam se irritando com o espírito porque ele o acusa de alguma coisa, cobra dele. Jesus não. Jesus tinha toda a ascendência para chegar e falar, vai embora, cara, vai, e pronto, virar as costas. Só que ele fez isso, colocou piedade junto da sua energia para falar para ele se sentir que tinha que sair realmente, e se comoveu tanto com o jovenzinho, ele teve piedade com aquele que era o algoz naquele momento, né? E teve com o que era a vítima. Com os dois ele teve amor, teve compaixão igualmente. É incrível, né? Eu acho que Jesus ele dá o exemplo de tudo aquilo que ele nos ensina e sabe da nossa dificuldade, mas muito lindo. Jesus é um ser apaixonante cada vez mais, né, gente? Poxa. Olha lá, hein? Menina, me chamou muita atenção esse pedacinho que diz que ele, com a piedade, se misturava à energia, não é? Isso daí é assim, a marca registrada do mestre. Porque, como ele disse para nós, que seja a tua palavra sim, sim, não, não. Mas era tudo tão cheio de amor, com a sua ascendência moral, me fez trazer, guardando-se as devidas proporções, quando as nossas mães, mesmo já na idade adulta, como uma vez aconteceu comigo, só dava aquele olhar e, na mesma hora, aquela atitude que ela estava dizendo para não continuar cessava imediatamente, não é? Isso aí, guardando-se realmente as devidas proporções, dá para nós percebermos. Aquela atitude de repreensão foi para o meu bem. Não foi porque não gosta de mim, não foi porque está me repreendendo, está me julgando. Né? E no trabalho, né, do socorro espiritual, certa vez, logo eu estava no início do trabalho, da minha trajetória nessa área, o diretor da sala, no final na avaliação, ele citou isso. O que define o trabalho é o sentimento. Você pode saber o evangelho de ponta a ponta. Se você não colocar sentimento, você não consegue alcançar o objetivo. Não é? E Jesus nos traz essa grande lição. É uma grande lição. Não adianta você querer exortar o outro a uma atitude diferente se ele não sente o porquê você está fazendo aquilo. Ele vai se sentir julgado,
rapaz se sentir agredido. É como os exorcismos que existiu aí, que nós vemos nos filmes. Graças a Deus, só em filme eu só vi um e não quis ver mais nenhum, porque achei horroroso, apavorante. Mas o diferencial é o sentimento, a piedade, não é? Óbvio que a ascendência moral é um fator primordial, mas a piedade, eu acho que é o ingrediente finalizador da ação. É isso. Pelo que a gente sabe, né, dentro da religião que exerce essa metodologia do exorcismo, são então aqueles religiosos que são separados, preparados para isso, né? E é uma casta diferenciada. Isso. Mas aí é aquilo que você acabou de falar, né? Se é só o contexto da ordem, saia daí, eu te ordeno, aí tem que ter esse poder da moral do Cristo, mínimo que seja, né? E isso a gente tem aprendido muito, né, com a doutrina espírita, quando a gente vê os exemplos do Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, né, que tanto nos cala, né, aos nossos corações com as suas falas, como que ele se dirigia aos espíritos, a gente vai lembrar que esses registros foram deixados aí para nós através de Chico, de Dona Ivone, de Edivaldo, né, Edivaldo Franco, para nos servir de exemplo, né? E isso também me chamou muita atenção, que era o poder dessa ordem de Jesus. Como que essa ordem vinha remetida de uma unção energética muito forte. E ele também aqui, com esse exemplo, nos ensinando também, seja nós, em qual religião nós estejamos, né, pessoal? Nos ensinando que, quando formos falar que cada religião vai dar uma denominação diferente, nós vamos chamar algumas vezes do espírito obsidiado e obsessor e obsidiado, né? Não é pejorativo isso, é uma denominação simplesmente, né? Mas aí e seja aí qual religião nós estejamos, temos que desenvolver esse sentimento, porque a gente sabe que em outras religiões vai dar um outro nome para o obsidiado, né? E esse capítulo, ele está repleto disso, vai ser uma grande reflexão para nós. Um outro ponto que me chama a atenção, antes de nós continuarmos, que também, ao nosso ver, na nossa observação dos estudos espíritas, que nós também, espíritas, temos um problema de conflito, muitas vezes, é não observar, independente do amor, da energia que nós temos que desenvolver para falar com esses espíritos, é não observarmos realmente, muitas vezes, que o obsessor é um obsessor. Ele não é um espírito menos amigo, nem menos mal, nem menos isso, nem menos aquilo. Ele é um obsessor que está, naquele momento, envolto naqueles pensamentos do não perdão, da revolta. E aí sim a gente vai desenvolver intelectualmente, que seja, muitas vezes, através do intelectual que a gente vai dizer, nossa, o que seria de mim se eu estivesse no lugar dele, né? Entender aquele espírito, mas nós espíritas, às vezes fazemos essas confusões de não querer ver o espírito mal como espírito mal, e ele é mal, pelo menos naquele momento ali ele é, não quer dizer que a gente não vai desenvolver um respeito, digamos assim, uma benevolência, né? Uma piedade para com ele, né? Então vamos continuar. Aí, Loren, pode continuar, por favor, querida. Você já vê a tela? Está com o microfone? Abre o microfone. Esqueço sempre de abrir o microfone. Muito disciplinado.
Então vamos lá. Era quase um menino. Sofria desde a mais tenra idade sob o jugo violento do impiedoso algoz desencarnado. Em sequência, Lu? Tem, né? Pausa para o próximo take. Então vamos lá. As raízes do ódio nefando se perdiam nas sombras do passado quando foram comensais da mesa farta da loucura e se enredaram em odienta cena de sangue. Agora, a lei soberana que jungia o criminoso não punido, a justiça desrespeitada, manifestava-se sobranceira. Então, vejam só, era quase um menino, mas espírito imortal, guardando, né, no seu passado as suas vitórias, suas conquistas, suas superações, os seus louros, mas também guardando ali os seus equívocos. No caso, lamentáveis, porque trouxe para ele a desforra, né, de um companheiro de outrora, em que ambos acabaram, né, se desentendendo por alguma situação de muita gravidade, sem dúvida nenhuma, e o cobrador apareceu para cobrar a sua dívida. Então, observemos só, meus amigos, quanto, né, a lei de causa e efeito ela se faz cumprir. Ela se faz cumprir. Não há como você se desvencilhar dessa lei, né, quando nós, de alguma forma, nos equivocamos diante da própria lei. Reza a lei, né, que a misericórdia divina ela é infinita, mas ela não é cega, como diz lá no céu e inferno, ou não é tola. Então, nós podemos entender Deus como misericordioso? Sim, não há dúvida nenhuma em relação a isso. Mas os nossos débitos diante da lei são os nossos débitos diante da lei, né? Tivemos a iniciativa de realizá-los. Então, tenhamos agora, né, a paciência de, diante do tempo, nos quitar diante da lei. Aí começa outro capítulo, não é mesmo? Que é o capítulo do perdoar-se, perdoando também. É o capítulo do trabalho no bem, é o capítulo, né, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Lembrando que a gente não é devedor a B ou a C, a gente é devedor à lei. E devendo a lei, você também não tem a obrigação única e exclusiva de quitar-se diante daquele credor especificamente. Mas diante, né, de todas as oportunidades que surgem de você estar diante do seu irmão, do seu próximo, do seu semelhante, né, num trabalho nobre, superior, elevado, digno, em que você, na convivência, né, faça com que esse amor que há de se desdobrar em nós, ele vá ocorrendo nesse relacionamento, né, que vai trazer para todos justamente o que? A visão divina do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso desejo de nos emendarmos diante da lei, o nosso desejo de nos sobrepor ao homem velho, buscando novos caminhos, novas direções, novos pensamentos, novos sentimentos. Então, são aspectos que a gente não pode deixar de considerar nunca. Lei de causa e efeito. E a lei, ela vai se fazer cumprir. E a gente tem como, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Entre aspas, contornar essa lei através, né, da renovação, né, da transformação, mas com o trabalho no bem e a relação com o nosso irmão como uma coisa assim muito mais positiva do que qualquer outro aspecto que a gente possa imaginar. Meninas, com vocês. Eu queria complementar um pouquinho a sua fala numa coisa que eu achei encantador. E é nisso que eu acho que nesse texto que eu li mais um pouco, estudei um pouco até hoje, coloquei várias vezes lá aqui assim, e lá fui eu, porque ela me arrebatou, eu ia lendo e lá ia eu. E esse modo que ela colocou, a lei funcionando, porque o Altivo sempre dizia para a gente, não esqueçam que aquele que hoje é o algoz, a maioria das vezes ele se sente injustiçado, ele foi o atacado. Então, não esqueçam disso, ele não é o cara que está ali naquele momento mal,
odiando de graça. Pensa sempre nisso, para amenizar, que às vezes a gente fica chocado com as coisas que o Espírito chega falando, né? E aí, quando ela diz aqui, a Jair estavam lá atrás, olha que coisa mais linda, gente. Agora, a lei soberana que jungia o criminoso não punido à justiça desrespeitada manifestava-se soberana, sobranceira. Olha que coisa linda. Então, era aquele que estava achando que não houve essa justiça, essa lei soberana, então ele se achou no direito de atacar aquele espírito que ele já vinha seguindo há muito tempo. Então, uma coisa aqui que eu achei linda essa forma dela escrever, sem, como sempre, né? Mas achei também muito interessante a gente entender cada vez melhor o grande papel do esforço pelo perdão, mas o perdão pleno mesmo, que faz você trabalhar bastante o seu sentimento, pensar bastante. Mas como é que fulano fez isso? Nossa, mas também faço tanta coisa. Sempre contrapondo a qualquer pensamento menos compreensivo, menos... Não é ficar em cima do muro, não é não se manifestar, não é tomar partido, não é nada disso. É só lutar pela compreensão possível dentro da nossa capacidade. E aí fazer as escolhas que a gente queira fazer com relação a se aproximar nesse momento ou esperar, enfim, como é que a gente vai decidir a nossa vida. Mas o mais importante do perdão é que ele liberta a nós. Antes de mais nada, a nós. Então, o primeiro beneficiado somos nós, se nós conseguirmos entrar nessa linha de separar o irmão do agressor, de tentar olhar sempre para o irmão, entender que a gente também tem nossas dúvidas, o que não quer dizer que eu vou ficar do lado dele, abraçada, não vou, porque a forma de amar o inimigo é diferente da forma de amar o amigo, mas lutar por amar, né? Então, assim, a gente vê que é um grande esforço dos Espíritos de Jesus para que a gente aprenda a vencer a si mesmo, né? Nosso orgulho, nossa vaidade. O que prendeu ali foi o direito de justiça que não houve, que ele se achou no direito. Isso a gente às vezes faz, né, gente? Então, é muita coisa para a gente pensar num sábado de manhã só. Muita coisa. Ainda bem, né, que nós somos levados, forçados a lembrar sobre essas coisas no sábado de manhã. Rapidamente, meninas, antes de passar a palavra para vocês, eu aqui, quando ele coloca, né, as raízes do ódio nefando, né, e me veio realmente à mente a raiz. E aí a gente procura, às vezes, imagens para conectar, para poder melhor expressar o nosso pensamento, né? Aqui, isso aqui atrás é uma raiz de uma árvore. É uma árvore fotografada de uma forma que a gente dá para ver bem as nuances, e as nuances dela como raiz, como árvore, né? E aí a gente vê que hoje em dia nós temos estudos, por exemplo, que mostram a idade da árvore, né? De que época ela era. A gente vê, inclusive, na pedra, né? Em algumas coisas assim. E como que não poderia de imaginar essas marcas em nós mesmos, né? Indo ao encontro do que a Rô acabou de nos trazer, então todos os nossos atos, nossas atitudes, nefandos ou benignos, né, estarão marcados na nossa alma. E a gente fala isso nos estudos espiritistas, a gente fala abra. Mas quando a gente vai lembrar, a gente se lembra, quando nós nos lembramos que as árvores têm as suas marcas registradas, que é possível ver de que era a era que ela existia, de que época e etc. As pedras também, imagina nós, não é mesmo? Que somos seres vivos, criaturas de Deus, estamos marcados sim pelo bem e pelo mal que nós façamos. E tudo isso que a Rô nos trouxe agora, também lembrando das responsabilidades de tudo isso, não é mesmo? Então, todos os atos serão responsabilidade nossa, mais cedo ou mais tarde, nessa, em outras vidas, nesse país ou em outro país qualquer, que é nosso campo energético, digamos assim,
nossas responsabilidades nos levarão, né? A gente coloca muito em Deus tudo, né? É sim, ele é responsável por tudo, mas nós somos, a maior parte, responsável por tudo que nós fazemos. Nós só nos colocamos ali naquele lugar e naquele determinado momento, e Deus vai nos ajudar para que aquilo que nós abraçamos de compromisso na vida possa ser feito da melhor forma possível, né? Então, assim, esse estudo das reencarnações e das obsessões é nos capítulos mais fascinantes que temos na doutrina espírita, né? Até mesmo para nos ajudar a desenvolver o amor. Então é isso, meninas, a Ô, palavra é Lu, de vocês. você está fazendo o maior trabalho de lavagem cerebral para a gente ir para outro país. Eu estou só vendo, hein? Aí a gente vai chegar aí, tu veio para cá, quero só ver. Quando a gente for chegar, cadê a Lu? Não, a Lu voltou para o Brasil, encarnou lá, quero ver. É o movimento espírita europeu está precisando de movimentos, movimento. Então, vocês, seu Daniel, ó, que está muito bem lá em Goiânia, né, seu Daniel? Fica só assim, escrevendo, assim, nos fazendo reflexões. Muito obrigada. Vocês todos que estão aí, vão ser todos aí preparados, né? Quem sou eu para dizer aonde, mas com certeza o espiritismo no Brasil ele está bem consolidado, né? De uma certa forma, a gente tem sempre que ajustar, podemos sempre melhorar. Então a gente imagina que eu ouvi dizer, né, de um grande amigo nosso aqui, que ele diz que muitos de nós aqui também vai ser levado para outros países, vocês vão vir para a Europa, nós que estamos aqui batalhando nessa pedra bruta, eu não gostaria de ir para os países árabes, mas se Deus nos chamar para trabalhar lá, a gente vai fazer o quê? É pensar em espiritismo de burca, vai fazer o quê? Vocês estão rindo, né? Por isso que vocês vão vir para cá, para vocês vai ser mais fácil. Então, Daniel nos trouxe assim uma reflexão muito linda. Olha, Jesus nos mostra o poder incomensurável do amor piedoso no restabelecimento do obsidiado, na indulgência e a compaixão de restituir-lhe a bênção de obrar no bem por outros que se equivocam benignamente. E é isso, né, gente? Isso aí cala os nossos corações, né? Eu vi pela manhã o nosso companheiro Daniel, que está lá em Goiânia. Um abraço a ele, abraço a vocês que estão sempre aqui conosco. Um abraço ao nosso Jorge, se eu não falar bem, me desculpe, Miyashiro, eu acho, que ele é sempre o primeiro que entra aqui na nossa live, assim como a Diana, a Alice, a Lisa, Jandira, Ellen, a todos vocês, tá? Muito obrigada por vocês estar aí conosco. Meninas, a palavra é de vocês agora, por favor. Eu estava ouvindo, né, e refletindo sobre uma frase que nós já conhecemos, né? Não existem inocentes, não é? Então, todos nós passamos por aquilo que devemos passar por força da lei de causa e efeito. E o interessante é que, muitas vezes, o algoz está se retratando, se retificando, se quitando com a lei, mas não é a vítima diretamente que vem requisitar essa retificação, é a própria lei. Quantos, aí nós já aprendemos na doutrina, né? Quantos e quantos aí sofrem injúrias, sofrem tristezas na vida por parte da maldade, da imprudência de outrem, mas segue seus caminhos. Ele seguiu, ele caminhou, mas aquele que foi algoz ainda está em débito com a lei. E ele vai encontrar na trajetória dele uma situação que lhe faculte a oportunidade dessa quitação.
E eu me lembrei de uma vez, num trabalho nosso, mediúnico, me perdoe citar o trabalho, mas é somente para ilustração, que quando foi perguntado ao espírito por que é que ele estava fazendo aquilo, ele disse a resposta dele: porque elas adoram brigar e eu gosto de ver o circo pegar fogo. Ou seja, Simples e claro, né, não Ana tinha Elisa? nada contra a pessoa em si, não é? Mas a pessoa que estava passando por aquilo não estava passando inocentemente. Havia um equilíbrio ali na balança da justiça divina, com toda certeza, né? E a vida é assim, então nós precisamos avaliar todas as nossas dificuldades com um olhar de que isso vai ser bom para mim, a partir daqui eu vou ter um olhar diferente, eu vou buscar mudar as minhas atitudes, porque a lei de Deus ninguém fica devendo, não. Não fica. É lei, né? E a lei se cumpre. Como dizem vulgarmente, um dia a conta chega. Parecidinha. Vamos lá. A gente gostaria de abordar dois aspectos, né, desse processo. Primeiro, a beleza que através da doutrina espírita, nós nos conscientizarmos que é a nossa... Olha só, desculpe aqui, parece pleonasmo, não é? Que é a nossa própria consciência que estabelece o processo, né? Você agiu, a sua consciência fica marcada e você sente a necessidade de uma certa forma. Então, nós sabemos, a doutrina é muito clara nos diversos estudos que venhamos realizar, o quanto o sentimento de culpa é feito para esse processo, né? E muitas vezes poderia ser mais atenuado, mas o sentimento de culpa faz com que você mergulhe nesse processo aí mesmo que esse espírito a quem você deve, o comensal do passado, se espalha na sua mente. Há um caso interessantíssimo no livro Ressurreição e Vida, não, desculpa, Recordações da Mediunidade, de uma moça que sofria um processo de obsessão, desde nova ainda, mas quando ela casa, é que o obsessor vai se sentir mais ainda traído, porque ela o havia traído já em outras existências. Então, quando ela casa, aí é uma traição, né? Quando ela se une a um companheiro, e o processo, eu não vou saber dizer agora exatamente qual capítulo, Recordações da Mediunidade. E ela vai entrando num processo durante o sono físico, ele muito assediava, e ele colocava no pensamento dela como se ele estivesse amarrando ela a um macho, vamos imaginar um macho, ela amarrada ali, certo? E ele ia fazer sofrer com o pensamento, com as ideias que ele jogava constantemente sobre ela. Ela começou fisicamente a perder os movimentos, fisicamente. E, claro, a psiquiatria, a medicação psiquiátrica não resolvia. Não resolvia porque havia todo um domínio do espírito sobre ela e ela chega ao óbito. Foi um caso de obsessão que a dona Ivone Prati, que ela chegou à casa espírita, mas mesmo na casa espírita, o espírito ela não conseguiu dar a volta por cima. Esse é o primeiro aspecto. Sempre os espíritos colocam para a gente, os estudiosos colocam, sai da culpa, não é? Sai da culpa. E achei muito interessante uma vez desses estudos, uma pessoa dizer assim, toda vez que ela entrava no trabalho, ela passava por um processo obsessivo, ela fazia uma prece pedindo para que o obsessor fosse de alguma forma beneficiado pelo trabalho dela. Que ele fosse que de alguma forma recebesse, não é? As vibrações que ela receberia também. Esse é um processo. É um aspecto que nós gostaríamos de abordar. O outro, todos nós trabalhamos com as crianças, com os jovens na casa espírita, porque na vida profissional eles têm acesso, particularmente na minha vida profissional, professora primária, você identificar esses processos obsessivos, às vezes a vida profissional não tem como, às vezes a família não é receptiva a você indicar a casa espírita, e só o que não sabe disso, né? O Glória, a nossa Rosângela e a Luiz sabe, eu trabalhava profissionalmente em frente ao céu, a escola que eu trabalhava em frente ao céu, bem em frente. Então, algumas famílias que eu percebi assim, num quadro, a gente ia conversando, a gente, você não quer tentar ir no centro, não, quando a criança apresentar um quadro obsessivo, certo? E algumas famílias conseguiram, fazendo mais do que o nosso dever, né? Conseguiam ir. E agora, no trabalho da evangelização, quanto após agora a pandemia,
Nós estamos recebendo casos de jovens, muitos jovens, quarta-feira à noite, treinamento espiritual, nos diversos horários, e os quadros dolorosíssimos, é um quadro interessantíssimo, não vamos dar muitos detalhes, né? Vai para o YouTube, de uma jovem que chega lá, mas a família toda é de outra ideologia religiosa. E um dos cônjuges, né? O pai religioso, bastante austero, não aceitando a mediunidade, não aceitando o processo da comunicação, a mãe um tanto materialista, e a avó também vai. Vão 3 pessoas sempre acompanhando a jovenzinha, e um momento vê que não está tendo resultado imediato, que às vezes quer resultado imediato, certo? Se afastaram um período, agora retornaram, e quanto é doloroso. Às vezes a família, o próprio obsedado não tem acesso à informação que a doutrina espírita nos dá. Nós sejamos assim como uma vez Baltazar falou para todos nós, há muito tempo, acho que a avó vai lembrar, que nós não esquecêssemos de ser gratos, Baltazar dizia, não esqueçam de ser gratos às pessoas, a todos que passaram por suas diversas existências, que nos ajudaram a construir a fé que nós temos hoje. Nos ajudaram a construir, fossem professores, fossem religiosos, fossem que fossem, não é? Que responderam conosco, a construir a fé que nós temos hoje, que não nos livra desses casos, sabemos o quanto nós, né, já estamos no trabalho, já estamos, vamos usar a expressão, na nossa rua, mas não estamos livres desse processo, até porque, o caso aqui específico do jovem, fica claro que foi uma vivência anterior, onde os juntos, né, criaram os vínculos, criaram as ligações para esse processo obsessivo. Temos também o nosso passado, mas aqueles nós que já estamos sabendo, pelo trabalho pelo Cristo, né? O trabalho pelo Cristo também atrai os processos obsessivos, que nós venhamos a perseverar. E ser muito gratos nessa doutrina que está seu esclarecimento, como o amigo colocou, né? O Daniel que colocou aí para a gente, com muito sentimento a gente vai vencendo. É isso. Muito bom, dona Aparecidinha. Bom dia aqui. Agora que eu fui falar os nomes, agora tem que falar o nome de todo mundo. Bom dia, Rosângela. Tem Rosângela aqui. Bom dia, Mar. Oi? Então, vamos lá, Lora. Eu vou colocar a nossa leitura aqui. Você lê para a gente, por favor. Olha a comparação do parasito, né, que também é fascinante, né, porque para as pessoas compreenderem o que é a obsessão, né? Primeiro, as marcas que ficam em nós, né, dos nossos registros vibratórios, e o que é a obsessão. E esse exemplo que você trouxe do livro, Aparecidinha, perfeito. Lore, a palavra é sua, querido. Lu, 2 coisas. Primeiro, saudar o Marco Aurélio Ribas, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, irmãozinho nosso muito querido. Né? E outra coisa, explica para nós essa imagem, por favor, de fundo. Lu. Foi a árvore que ela colocou, Lore, só que para ver que não estava aparecendo na hora, acredito eu. O nódulo do vegetal, lembra que ela comentou? Perdão, gente, eu fugi aqui um pouco. Não, aqui nós vemos eu não sei como é que eu poderia dizer, o acasalamento, né, de um parasito mesmo, né? Ali colado em alguma coisa, atraindo-se reciprocamente, né? Isso, então, às vezes, é porque a imagem está grande, mas às vezes, através de imagens, fica mais compreensível para nós entender o que é a atração obsessiva. Certo. Né? Mas falar numa linguagem bem simples, é a abelha atraída para o mel, né? Mas por que há essa atração? Por que há esse acasalamento? Por que há esse acropamento, né? Certo. Porque, como vocês já falaram tão bem aqui, né? Nós abrimos essas nuances, essas possibilidades para que isso aconteça. Sem essa reflexão do que eu sou o responsável pela atração, sem a leitura, como vocês já disseram, sem o estudo,
É impossível essa separação. Não adianta só vir, como nós falamos no princípio, saia dele, pode até sair, mas o que Jesus disse? Vai e não peque mais. Sim. Vai e não E a gente escuta assim de forma recorrente os espíritos no trabalho falarem para a gente assim: tudo bem, eu entendi vocês, eu vou sair, tudo bem. Mas ó, pode ir lá, porque daqui a pouco está cheio, ela chama. Isso. Vocês já devem ter ouvido isso também, porque isso é muito comum. Muito comum. Quer dizer, ele sai, mas os semelhantes são atraídos, outros semelhantes são atraídos, porque nem sempre, como a gente viu no exemplo que a Anelisa, acho que foi a Anelisa trouxe, nem sempre porque há uma rixa do passado. Às vezes é só porque estava uma bagunça danada, uma briga danada, é bom pra caramba, eu fico lá mesmo. Aí você tira e ele fala. A gente trabalha, né? Os espíritos trabalham, na verdade, quem trabalha são os espíritos, e eles falam. Eu posso até sair, porque eu entendi. Mas ó, pode ir lá daqui a pouco que está cheio. Não adianta, não. Ela chama, ele chama. Então, assim, é semelhante atraindo semelhante. Né? É lei de atração. Afinidade e sintonia. Não tem como. Muito bem. Então, vamos lendo aí mais. Nosso último slide, tá, pessoal? Agora que eu vi, a gente se encanta tanto com o estudo que a gente vai. Isso mesmo. Mas ainda há espaço para alguns comentários, né, Lu? Não é mesmo? Então, vamos lá. O parasito espiritual se emanara ao sofredor e reproduzia nele os esgares epilépticos em que se consumia, vítima de si mesmo, escravo do ódio. Na volúpia da vingança, atirava-o de encontro ao solo, ateava-lhe fogo às vestes, tentava afogá-lo, subjugava-o. A gente está vendo aí, de alguma forma, uma faceta desse processo obsessivo. São muitas facetas, segundo a visão, né, do credor. O credor, ele, de alguma forma, ele entende que ele quer exercer o seu, entre aspas, seu direito de vingança e promover junto ao devedor algum tipo de ação que traga prejuízos os mais consideráveis, os mais graves, os mais profundos. Muito triste isso. Agora, o que a gente também precisa considerar é que lá atrás, né, o que é que não ocorreu? O que é que não houve? Não houve a desculpa, não houve o perdão, não houve a reconciliação. Vamos lembrando de Jesus: reconcilia-te, né, com o teu inimigo enquanto estás com ele a caminho. Não ocorrendo isso, as consequências, elas são imprevisíveis. Na volúpia da vingança, tirava-o de encontro ao solo, ateava-lhe fogo às vestes, tentava afogá-lo, subjugava-o. Então, repara só, né? Situações para as quais é difícil uma ação objetiva, direta, contundente, no sentido de cercear esse processo. Aí, Aparecida, até falando um pouquinho diante daquilo que você estava comentando agora há pouco, né, e veio à cabeça o quê? Que os hospitais psiquiátricos, eles muito provavelmente, né, têm em sua clientela médiums, né, criaturas que tiveram a infelicidade, vamos dizer assim, de se equivocarem no passado e, nessa ocasião, registram muito proximamente a ação espiritual junto a si, né, em processos que tendem a uma inclinação mediúnica ou não, qualquer coisa do gênero, e por uma formação religiosa divergente, né, não buscam, vamos dizer assim, estudar o processo dentro da ótica da doutrina espírita. Então, vão buscando profissionais de saúde, que é óbvio que há de se fazer isso, mas esses profissionais, eventualmente, não conhecendo, né, a mediunidade, não conhecendo esse outro lado de lá, né, fazem com que seus pacientes acabem dependentes de remédios, etc., ou então esses pacientes, eventualmente, vão, de alguma forma,
sofrer ações espirituais tão intensas que a sua própria mente vai se desagregar. Então, observemos só, a ausência de perdão, a ausência de reconciliação, né, vai fazer com que essa situação ela perdure por tempos infindáveis. Meninas, com vocês. Essa questão, não é, que tão conhecida, né, essa fala de Jesus: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás com ele a caminho. Isso, se nós formos prestar atenção na importância dessa fala, nós nem esbarraríamos alguém sem pedir desculpas, porque nós não sabemos o que a nossa ação produziu no outro, não é? Eu tive já a experiência de uma pessoa estar com a cara feia para mim, eu nem sabia de nada. Mas aí eu fui: fulana, tá tudo bem com você? Te fiz alguma coisa? E aí veio a dissolução do mal-entendido. Alguém fez algo a ela e ela teve a notícia de que teria sido eu. E esclareceu-se. Imagina se eu não busco esse esclarecimento. Tinha perdido uma pessoa amiga e sabe-se lá o que poderia vir daí, não é? Então, essa questão nossa, porque muitas das vezes o nosso orgulho não nos permite nos reportarmos ao outro para nos retratarmos, não é? Eu lembro também de um fato de uma companheira que tinha um embate lá com a filha, e num dos dias que a coisa estava mais séria, ela pediu socorro espiritual. E na mesma hora ela disse assim: minha filha, eu não sei o que eu te fiz, mas me perdoe. Eu te amo muito, me perdoe. As duas se abraçaram, choraram, choraram, e nunca mais houve desentendimento entre elas. Como é a importância do se retratar com o outro, do pedir perdão. Temos que buscar abafar um pouco o nosso orgulho, o nosso narizinho empinado, e fazer isso nas nossas vidas, porque nós não sabemos o resultado final disso, não é? Então, eu gosto muito dessa orientação do Cristo, e sempre que eu percebo que eu aprontei, porque isso é fácil para nós, né? Aprontar é fácil, eu sempre dou meu jeitinho de, mesmo às vezes constrangida, não estava com vontade de fazer isso, mas eu já entendi a necessidade de fazer dessa atitude, porque é profilática, né? Se eu posso fazer amigos, por que eu vou fazer inimigos? Sabe, Anelisa, eu agrego a esse reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho, aquele nada tenha contra o meu próximo, sabe? Eu penso assim, se eu desencarnar agora, eu posso chegar lá e falar nada tenho contra o meu próximo? Isso me incomoda, também me deixa bem acoçoada. Aparecidinha, vamos aí fechando o comentário Vamos com lá. você hoje. É, Na nossa rapidinho, gente, eu me lembrei muito de Benedita Fernandes, não é? Não sei se todos conhecem a biografia de Benedita Fernandes, é uma história belíssima. Ela é enlouquecida, ela filha de escravos, processo de loucura, ela chega numa cidade próxima de Araçatuba, São Paulo, norte de São Paulo, e totalmente enlouquecida, ela perambulava pelas ruas. Então, um policial dessa cidade deixa ela dormir na cadeia, porque não havia hospício, não havia hospitais para loucos, não é mesmo? E dava alimentos para ela lá na delegacia. Ela dormia ali, e com o tempo, um momento de um dos surtos bem fortes que ela teve, ela ouviu uma voz dizer a ela que, se ela quisesse, ela ficaria curada. Olha que interessante. E, não sendo espírita, ela narrando esse fato para o Senhor, leva para casa e começa um tratamento, traz consentimento da família. Imagina, não é a luta. Olha o sentimento, né, de amor ao próximo. E ela se cura, obtém a cura,
e vai trazer para a cidade de Araçatuba um hospital, um hospício, para tratar de pessoas enlouquecidas. Ela vai fazer um atendimento a crianças também. É um hospital para pessoas com doenças mentais e também um atendimento à infância, criança com problemas graves de saúde. E Altivo cita ela nesse mesmo trabalho, desculpa, no vídeo do Altivo, foi desde a Casa Espírita. Então, há um fato que, de vez em quando, nesse hospital, os médicos não compareciam. Então, não havia medicação para os pacientes. E ela forte, que ela pegava o paciente, colocava, tinha que ser com um pouquinho já, não é? A questão física. Colocava a cabeça dele no colo dela e prendia e entrava em pressa, dizendo, aqui você não vai sair enquanto você não melhorar. E, claro, fui do curador. Eu fui do curador e o paciente se acalmava, dali, então, ia lá viver a experiência dele. Então, vejamos bem, ela sai de um quadro e consegue fazer uma grande realização. Muitas vezes, esses processos obsessivos, às vezes, escondem certos corações que muito podem realizar. E nós vemos isso na casa espírita, vemos, às vezes, pessoas chegarem com quadros bem dolorosos, e quando a pessoa consegue se libertar do processo, ela vem fazer grandes realizações. Além do amor de Deus, a misericórdia, como nós dissemos aqui anteriormente. E eu gostaria de recitar, de ratificar o processo. Né? Estamos passando um processo desse. Quem estiver assistindo, quem vai assistir depois, mais adiante, estamos na Casa Espírita, dedica um pouco do seu trabalho em favor desse espírito que nos incomoda, entre aspas, né? Porque, afinal das contas, depois, quando nós tivermos um processo de lucidez maior, nós vamos entender que não estaremos só resgatando o processo, com a própria obsessão em si, mas também expiando o processo, é uma expiação. Mas também, quantos nós vamos parar na casa espírita, dado um processo desse, não é mesmo? Vamos ter sempre graças a Deus. É sempre misericórdia, é sempre amor. Já foi? Já? Fechou? A gente está aqui, ó. Então, vamos dar bom dia também a Cássia Helena, a Sandra e o Kemal José, que escreveu aqui, mas não terminou de escrever, então, bom dia também, tá? Nós vamos, então, por hoje, fechando o nosso estudo, terminando esse capítulo maravilhoso. Nós estamos, então, no capítulo 11, logo no princípiozinho do capítulo 11 do livro Primícias do Reino, o Tabor e a Planície. E, para nossa surpresa, nós estamos vendo aqui o quanto que a benfeitora nos traz ensinamentos, reflexões sobre momentos que Jesus esteve, então, em contato. Olha, nossa Aparecidinha caiu, olha, logo no final do estudo. E reflexões, e é muito interessante nós podermos ver a visão da doutrina espírita, né? Sobre essas temáticas, né? Isso é muito legal, é muito singelo, e ela vem trazendo assim muito, para degustar mesmo, é para estudar mesmo, é para refletir mesmo, ó. E a Aparecidinha está voltando aqui. Mas nós já tínhamos designado a Rô para a nossa prece final. Ela aqui, ó. Voltando insistentemente, é isso mesmo. A Rô já tinha falado no princípio, nós não desistimos, nós vamos continuar sempre tentando, né? Agradecendo a vocês que estiveram aí todo esse tempo conosco, os que entraram depois pela Rede Amigo Espírita, pela TV7, pelo GRAC da Itália e pelo nosso canal do Seja Viena. Pedimos a vocês, se vocês queiram, tiverem tempo, vocês que estão em outros canais, entrem também nos outros canais e também no nosso, assine o nosso canal e vejam lá a nossa playlist desse estudo aqui. Como nós dissemos, nós estamos no capítulo 11, mas esse livro, ele tem nos dado aí esse prazer de bom dia, Ellen, bom dia, Neide Moraes Fabrício. Esse livro tem nos dado, nos jogado
redemoinho de reflexões sobre Jesus. Com certeza, muitos de nós já o leu, mas aqui com esse grupo querido, com esses trabalhadores da Casa Espírita CELD, que fica localizada no Rio de Janeiro, uma equipe enorme, estudiosa, nós temos aí também, com a contribuição de vocês, de ver e fazer análise de uma outra forma, de um outro viés. E aqui nós temos realmente trabalhadores da Casa Espírita. Não preciso rasgar seda para os meus amigos aqui da equipe, mas eu sei que são trabalhadores com suas experiências, experiência de casa espírita, experiência de mediúnica também. Então, quando a gente fala, não é só a teoria, né? São experiências pessoais. Então, a gente pede licença também, que vez que outra não tem como fugir disso. Vocês têm o seu altivo, que também entrou na minha vida, também faço parte, né? E que às vezes tem experiências que são contadas. O que vale é isso também, né? São as experiências. Então, nós aqui da equipe Seja em Viena, agradecemos muito a vocês e a experiência que vocês trazem, a fala que vocês trazem, melhor dizendo, com a experiência que vocês têm de trabalho em casa espírita. Tá bom, pessoal? Então, assim, recebam o meu abraço e a todos vocês que estiveram aqui conosco. Passando a Anelisa, a Rô e ao Loren para dar... Não, ao Loren, a Anelise e a Aparecidinha para darem suas despedidas finais, deixando a palavra final com a Rô, que fará a nossa prece final, ok? Loren, por favor, suas despedidas. Muito bem, alegria muito grande estarmos juntos. Que Deus nos abençoe. Até a próxima semana. Um abraço a todos. Muita paz. Da mesma forma, agradeço esses momentos, não é, mágicos, esses momentos maravilhosos em que passamos estudando juntos. E até a próxima oportunidade. Nossa gratidão também é imensa, não é? A espiritualidade amiga, nossa querida Lu, que está no momento também para a gente tudo isso. E até o próximo encontro com Jesus e a nossa amizade. Então, com esse sentimento de gratidão que envolve a todos nós pedimos, Jesus, que tu continues conosco. Obrigada, Mestre, por não ter desistido de nós, por estar nos fortalecendo, nos instruindo sempre, Jesus. Mas, acima de tudo, obrigado pelo teu amor, pelo teu exemplo. Obrigada, querida Amélia Rodrigues, que nos arrebata, que nos encanta e que nos esclarece, acima de tudo, nos esclarece tudo aquilo que Jesus trouxe para nós. Que a tua luz, Senhor, que a tua paz envolva a humanidade como um todo e que nós possamos, Senhor, com muita gratidão, de nossa parte, em teu nome, em nome de Deus, dos amigos espirituais que nos acompanham, que nós possamos, Senhor, de nossa parte, encerrarmos o nosso estudo da semana de hoje, rogando que possamos cada vez mais estar próximos a Ti e que possamos estar juntos novamente no próximo sábado para darmos continuidade a esse tema tão importante. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.